Aquela Copa do Mundo tinha esse ambiente de paz depois da guerra? A campanha que se fez para a Copa do Mundo, não se falou mais de negócio de guerra nem nada disso. Era a seguinte, a construção do Maracanã para o Brasil ganhar a Copa de 1950 fazia parte da prova do valor do brasileiro, porque o Maracanã foi construído em 2 anos. E era a prova do operário brasileiro. Isso foi incutido, inclusive, neles, nos operários, né? Que se orgulharam muito daquele seu trabalho. O Jornal do Esporte teve uma importância enorme, o Mário Filho teve uma importância enorme, o estádio acabou ganhando o nome dele, porque eles fizeram uma campanha, havia uma turma politicamente contrária. Por que não hospitais? Por que não escolas? Por que um estádio e tal? Aí o Vargas Neto defendia de um lado, o Mário Filho também, do outro lado o Carlos Lacerda atacava, o Ari Barroso também era contra, o Ari Barroso era da UDN, vereador. Enfim, houve muita discussão se o Maracanã devia ser ou não construído e se a Copa do Mundo era uma boa coisa. Nós que só pensávamos em futebol, tínhamos o seguinte, o Brasil tinha perdido 3 sul-americanos seguidos para a Argentina. Inclusive com derrotas 3-0, 2-0, foi um... E nós tínhamos craque, meu Deus do céu, tínhamos Zizinho, tínhamos Heleno, tínhamos Ademir, O Heleno já na Copa aqui já estava fora de órbita. Mas queríamos que a Argentina viesse, né? E veio o sul-americano de 49, aqui, os argentinos não vieram. Os uruguaios mandaram um time meio misto, porque houve aquela época que todo mundo fugiu para a Colômbia, né? A Colômbia rompeu com a FIFA, então essa história de passe não existia para ela. Ela simplesmente ofereceu uma grana lá para o jogador e ele ia para lá. Os argentinos foram, vários jogadores argentinos, vários craques argentinos foram para lá, inclusive o Di Stéfano, que era um garoto, um jovem na época, foi primeiro para a Colômbia. Nós aqui, isso é pelo menos é o que eu conversei várias vezes com alguns até desses jogadores de 50. Eu fui amigo deles, posso me dizer isso, o Zizinho é um bom exemplo. Sempre que eu conversava com essas coisas, eles diziam o seguinte, não foram para a Colômbia por causa da Copa. Se eles fossem romper os seus contratos com os clubes aqui para ganhar a grana colombiana, eles não tinham autorização da FIFA para jogar mais. A Argentina não veio muito por isso. Ela não queria mandar aqui uma seleção B ou C para cá. Para perder do Brasil. Exatamente, eles não quiseram isso. Nós cortamos relações, a antiga CBD cortou relações com a AFA, foi uma coisa assim, porque a Argentina não veio. E tanto podendo vir até, tinha vaga sobrando aqui, não se preencheram as 16 vagas da época, foram 13 seleções, faltavam ali 3 vagas que não foram preenchidas. Então, eu acho que nessa Copa do Mundo, o que se falava muito era isso, Argentina, o Maracanã, agora a guerra era outra. É outra coisa. Você já descobriu por que perdemos aquela Copa? Aquela Copa tem uma história inacreditável. Quem acredita num roteiro bem feito para mostrar um grande final trágico de uma história, aquela Copa foi perfeitíssima. Por exemplo, as coisas começaram acontecendo com o sorteio das chaves. O Brasil pega como as chaves eram quebradas, não dava para você fazer 4 chaves de 4, eles fizeram completamente errado aquele negócio. A chave, ou o grupo, vamos chamar assim, em que tinha menos equipes, ficaram 2 vagas, foi Uruguai e Bolívia. Futebol fraquíssimo da Bolívia e Uruguai. Então, como é que se disputou? Foi a primeira Copa em que teve essa questão do sistema de Copa, foi substituído, pelo menos parcialmente, pelo sistema de pontos ganhos, perdidos, da época no 2 pontos. Você passava dessa fase inicial, só o campeão do grupo passava para a final e disputava-se um quadrangular. Bom, o que acontece?
O Uruguai, para ir para essa fase final, só teve que vencer a Bolívia, 8-0. Para você ver a diferença. Já era campeão do mundo. Então ele já entrou na fase final. O Brasil teve que estrear aqui contra o México, no Maracanã. Teve que jogar em São Paulo, empatou com a Suíça 2-2, foi um Deus me livre. Teve que jogar com uma boa seleção iugoslava aqui, teve que ganhar, porque ele tinha um ponto a menos. Enquanto isso, a Suécia entra no grupo dela, né? O Uruguai descansa. E a Espanha, que era o nosso grande medo, a Espanha, que era a seleção que mais tinha nos impressionado. Por causa do Bassoura, um ponta-direita fantástico, o Gainça, que era... E nós achamos que nossos laterais, Augusto e Bigode, talvez não pudessem marcar esses jogadores e tal. A Copa vai crescendo, veja só o roteiro. O Uruguai, você não acredita, ele só empatou e ganhou com um gol em cima da hora do México do Espanha e Suécia. Um gol em cima da hora. E empatou o outro jogo. Entrou com um ponto a menos, porque eram 2 pontos na época. Porque o Brasil que deu 2 goleadas fantásticas, 6-1, 7-1 na Suécia, 6-1 na tal Espanha que a gente tinha medo. Você cantou Touradas de Madrid? Não, eu não cantei. Aliás, essa história do Tourada de Madrid, eu não gosto nem de falar muito nela, porque a gente pode passar por mentiroso, né? Eu não sei se você sabe que o Braguinha, que eu conheci também, me contou essa história, ele, quando começaram a cantar Touradas de Madrid, que é dele, composição dele, ele começou a chorar. Não sei se você conhece essa história. Aí do lado dele tinha um torcedor, disse, pô, todos nós aqui vibrando com a vitória do Brasil e esse espanhol aqui chorando. Dá disso nome feio para o Braguinha.